sem perder a ligação e escute o que eu vou lhe falar. O que eu vou falar, o que aconteceu aqui agora, tem tudo a ver com a pregação, irmãos. Tudo a ver com a pregação. Mas o que eu vi aqui agora acontecer foi o seguinte. Olha como que Deus cuida de mim e de você. O inferno, ele não quer ver você avançando, a sua família crescendo. Ele não quer que os planos de Deus na sua vida, na vida da sua casa, se concretizem. Então, às vezes, ele vem com tudo para cima da gente. E sabe qual é o discernimento que eu tenho? É que, acho que por essa nem o diabo esperava, irmãos. O inimigo veio me atacar, e atacar talvez a minha família. Aí o Senhor deu ordem aos seus anjos de guerra para vir aqui. E aí de repente veio, né, assim, ó. Assim, ó. E guerreou por mim, pela minha casa. Guerreou por mim, né? Não é fácil estar na frente de uma obra, irmãos. Não é fácil você conduzir a obra de Deus. Em todo tempo vem os ataques, vem muitas coisas, vem decepções. Às vezes você tem que arrumar a casa, entendeu? Então não é fácil. Então eu vi assim o cuidado de Deus comigo, e vi Deus levantando seus servos e servas para dizer para o inferno: aqui não. Mas o mais gostoso é que ele não só cuidou de mim aqui nessa noite, ele também cuidou de você. Porque ele acabou de me cobrir aqui, de guerrear por mim, pela minha casa. Ele foi guerrear por você aí também. Porque foi essa a visão que Deus me deu. Dos anjos vindo guerrear por mim, pela minha casa. E depois ele saiu em sua defesa. Ele veio para te abençoar. E o Espírito Santo me trouxe um texto da Bíblia, que está no livro de Isaías, eu não estou lembrando o capítulo, que diz, preste atenção, recebe essa palavra: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda palavra de juízo que se levantou contra você, nós vamos condenar agora, amém? Diga: Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, eu condeno agora, no mundo espiritual, toda palavra de juízo liberada contra mim e contra a minha casa, da parte do inimigo, para tentar contra a minha vida e a minha família. E declaro que o sangue de Jesus me cubra a minha família, e que todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida se cumpra para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glorifica o Senhor mais uma vez aí. Amós 3, versículo 8, só a primeira parte eu vou ler, depois eu vou pedir para a igreja repetir, bem bonito, tá bom? Amós 3:8, parte A, diz assim, ó: rugiu o leão, quem não temerá? Só essa parte, a igreja. Rugiu o leão, quem não temerá? Amém. O tema desta noite é: o rugir do leão quebra cadeias. E nenhum desses servos de Deus que foram usados aqui em guerra sabia dessa palavra, sabia desse texto, né? Então, o rugir do leão quebra cadeias. Amém? E a gente vai ver aqui, talvez até eu pregando, vou lembrar do que Deus fez aqui no mundo espiritual em nosso favor, porque tem muito a ver com a palavra de entendimento que vai ser ministrada aqui.
Então, uma coisa, queridos, que nós aprendemos aqui na mensagem que eu preguei no dia 31 de dezembro de 2023, para que a gente pudesse anunciar para a igreja que 2024 seria o ano do rugir do leão, foi que o rugido do leão é uma sinalização de dominação, determinando que aquele território tem um soberano. Então nós falamos sobre isso, que quando um leão ruge, um dos propósitos deste rugir dele é de declarar que aquela região, aquele habitat onde ele está, tem um soberano, trazendo isso para o reino do Espírito. E a gente sabe que Jesus, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. É que quando ele ruge, ele está dizendo: aqui tem um soberano. E aí eu já trago para esse momento aqui, quando eu vejo o que eu vi aqui, no mundo espiritual, os anjos de guerra do Senhor serem enviados por mim, por você, eu vejo nesta ação, Elaine, o rugir, Márcia, do leão, para dizer para o nosso inimigo: não toca nele, não toca nela, eu sou o soberano dele, eu sou o soberano dela. Ele está rugindo aqui, queridos. O rugido do leão na Bíblia é frequentemente associado à presença e ao poder de Deus. É um símbolo de autoridade, força e justiça divina. Aleluia! Aí aqui, talvez vai uma explicação, e para Deus está mandando eu falar isso, que talvez alguns questionam, porque já há muitos anos aqui, principalmente nesse tempo de avivamento que estamos vivendo, já é comum para quem tem visão aberta ver um leão sempre passeando no meio de nós, ou aqui no altar. Ele é muito comum ser visto no altar, né? Ó, ele está aqui, está onde? Fala onde está que eu quero agarrar ele aqui. Ó, o irmão nosso aqui da igreja, o Diego, botou aí no YouTube que ele viu o leão. Ora é um leão na cor comum que a gente vê, amarronzado. Ora é um leão branco, que eu tenho até ciúme dele, porque ele fica muito com a pastora, né? Fica o leão branco, o único leão branco aqui, né? Não, mas o leão da tribo de Judá pode. Tu pode. Mas na terra, o único leão branco aqui, russo, de olhos verdes, sou eu. Amém? E não mete a besta não, que eu também rujo também. Aleluia. Mas é comum ver este leão aqui, ou ele branco, ou ele na cor comum. E nas visões que as pessoas têm, ele sempre está fazendo algum tipo de movimento, às vezes com a pata nas minhas costas, nas costas da pastora. Eu tive uma experiência recente, não tão recente assim, mas quando eu voltei da Europa ano passado, que eu chegava aqui e eu via o leão, ele ia de uma ponta a outra. Eu já contei isso aqui, né? Ele vinha de uma ponta a outra, ele primeiro vinha, né, balançando o rabo, ele chegava na ponta, levantava a cabeça, rugia, voltava, parava no meio, levantava a cabeça, rugia, ia para o outro lado, levantava a cabeça, rugia, e eu perguntava ao Senhor por que ele estava fazendo esse movimento, e o Senhor falava exatamente esta palavra aqui, que era para que o mundo espiritual entendesse que nesta casa tem um soberano. E fica tranquilo que isso aqui não é uma fala arrogante não, porque o leão da tribo de Judá está em qualquer casa espiritual que glorifica o nome dele, amém, irmãos? Não é exclusivo aqui da Betel, fiquem tranquilos. Eu só estou dizendo que é comum
se ver, né? Há alguma coisa realmente espiritual, uma conexão de Deus com o nosso ministério, com a figura deste leão. E um dos propósitos dele é justamente declarar isto, né? Que há uma autoridade aqui sobre esse lugar, e que o inimigo, ele que pense a se meter a besta, porque se ele se levantar contra mim ou você, ele não está se levantando contra nós, ele está se levantando contra o próprio Deus. Se você andar alinhado com Deus, os teus inimigos não são os teus inimigos, são os inimigos de Deus. Amém? Então, diante disso, irmãos, certamente o rugir do leão da tribo de Judá, Jesus, quebra, Simone, todas as cadeias, e todos que estão aprisionados, e todos que estão, escute isso, aprisionados, ao ouvir o som da sua voz, do seu rugido, do som que sai estrondoso da sua voz, são libertos dos cativeiros para a glória de Deus. Amém? Pois o som estrondoso do rugido do leão derrota os inimigos e domina o território que antes estava à mercê de Satanás. E eu declaro aqui que o diabo está perdendo o território aqui hoje, na vida de algumas pessoas. Você que está nos visitando aqui nessa noite, se você não é crente em Jesus, se você está afastado do Evangelho, eu quero te dizer algo. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Ele pode ter usado qualquer pessoa para você estar aqui nessa noite, mas a vontade de Deus é que Satanás não tenha mais nenhuma influência na sua vida, porque Deus tem um plano extraordinário para você. Ele está rugindo aqui, e esse movimento espiritual de guerrear por vidas inclui você. E para de ficar perdendo tempo no mundo, porque se você continuar perdendo tempo no mundo, uma hora Deus vai permitir que o inimigo, aquele que brame como leão, que não é leão, se passa como leão muitas vezes, e diz a Bíblia, buscando a quem possa tragar, ele está doido para te tragar. Vou repetir. Aquele que pensa ser leão e que não é, que é um inimigo das nossas almas, ele está bramando, doido para te estraçalhar, doido para acabar com a sua vida, para acabar com a sua história, para acabar com tudo que Deus tem para você. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, que este servo de Deus que está falando aqui, como voz profética, como uma voz do leão da tribo de Judá falando com você, se você entender isso e romper com o mundo, romper com as coisas que são erradas e fazer uma aliança com Jesus, você vai ver o que o rugido verdadeiro leão da tribo de Judá vai fazer na sua vida, e depois, através da sua vida, que você vai falar assim: meu Deus, eu nunca pensei nisso na minha vida. Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe o melhor para você e para mim. Em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo explica a vitória de Jesus na cruz. Olha o que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, quando Ele morreu por mim e por você. Diz o texto de Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, diga comigo, e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu a morte e todo o poder do inferno, e que tem todo o poder e autoridade sobre os demônios, aleluia, e sobre a criação, sobre todos nós que estamos aqui. Por isso que o nome de Jesus, Pablo, ele é tão importante e soberano na terra cristã, porque ele é o leão da tribo de Judá. E a boa notícia que eu tenho para você é que o leão da tribo de Judá
vai rugir em sua vida e sua família nesta noite. Tenha certeza, ele já está fazendo isso. Eu penso que já está notório isso aqui. E ele vai libertar todos os encarcerados espiritualmente, que está aqui e que estão na sua casa. Porque a obra que Deus quer fazer na sua casa começa por você. Você que está aqui nessa noite, a obra que Deus tem com a sua família começa com você. Então se renda. Você que já se rendeu, mergulhe mais, se alinhe mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, dentro disto, que o rugir do leão quebra cadeias, e esse é o primeiro ponto, o rugir do leão quebra as cadeias. Quando Jesus, o leão da tribo de Judá, ruge, os demônios estremecem, e as cadeias que prendem vidas são quebradas. Tiago, capítulo 2, versículo 19, se não me falha a memória, tem um texto muito tremendo, que diz assim, crês tu que há um só Deus? Pois até os demônios creem e estremecem. Então, quando Jesus chega, quando Jesus libera a sua palavra de comando, de autoridade, quando Jesus ruge, os demônios estremecem. E como eu estou vendo demônios se estremecerem aqui nessa noite, irmãos. Como eu estou vendo demônios, desesperados aqui nesta noite. E quando Jesus estava exercendo seu ministério, ele chegou numa cidade chamada Gadarena, ou Gadara, né? Cidade de Gadara. E ali encontrou um homem muito possesso, muito aprisionado por demônios. E a gente vai ler esse texto de uma forma muito responsiva, porque eu quero que você tenha contato com esse texto. É um texto muito conhecido também de quem já é crente. A história do endemoniado gadareno é uma história bem conhecida de quem conhece a Bíblia. Mas eu estou falando que o rugir do leão quebra cadeias. E este texto vai nos dar o exemplo do quanto isto é uma grande verdade, do quanto quando Jesus libera a palavra, quando ele chega, os demônios estremecem para a glória de Deus. Então nós vamos ler esse texto do versículo 26 até o 39, leitura responsiva. Então eu peço para você ler com vontade, ler com atenção, com força, não precisa gritar, mas ler forte, para que a mensagem continue dinâmica e que você participe, mas leia e ouça, quando eu ler, com atenção, os detalhes desse texto, porque esse texto aqui retrata exatamente essa percepção do rugir do leão, né? Porque este rugir do leão, ele é figurativo, e este rugir, ele trazendo para o campo espiritual, se dá de várias maneiras, com a presença, com a palavra liberada, né? Com a adoração, com o exercício profético de você erguer as tuas mãos e profetizar. Então, quando a gente fala de rugir, o rugir do leão, nós estamos falando das multiformes maneiras de Deus se manifestar no meio do seu povo. Amém? Então, este texto do endemoniado gadareno nos traz muito essa percepção, e no final a gente faz a aplicação desse texto. Então, diz assim: e navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia, a igreja. Pausa aí. Olha que cenário terrível. Um cara, uma pessoa, um homem, que estava endemoniado há muito tempo. Então ele estava longe da sua família. Este demônio, ou esses demônios que a gente vai ver aqui, que é uma legião, não deixava este moço ficar vestido, ele ficava nu. E o lugar que mais os demônios levavam ele para ficar era nos sepulcros. Olha o nível de destruição que esses demônios fez na vida daquele moço. Versículo 28.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. A igreja. Mais um destaque aqui. Os demônios que estavam naquele homem eram tão violentos que nem correntes, grilhões prendiam, porque os demônios faziam com que ele arrebentasse. 30, vamos lá, 20, 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. A igreja. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e o concedeu, e concedeu-lhe. Vai. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. A igreja. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. A igreja. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: a igreja. Glória a Deus. Olha o que acontece quando Jesus, o leão da tribo de Judá, chega e libera e ruge, né? Numa região, num lugar quando ele chega. Aleluia. Então, quando Jesus chegou em Gadara, ele já foi direto ao encontro do endemoniado, já rugiu com a sua voz de autoridade, dando ordem para que aquela legião saísse do corpo daquele homem. E imediatamente vemos os demônios se estremecendo diante do leão da tribo de Judá, e o homem ficando liberto, sendo restaurado à sua família, e se tornando um Everaldo, um grande evangelista. Amém? Um grande evangelista. Tudo isso é que Deus quer de mim, de você, que a gente conte, anuncie para as pessoas o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Então, quando Jesus chega naquele lugar, Ele já chega rugindo, Ele já chega chegando, dizendo: o soberano está entrando nessa cidade. Demônios, vocês não vão mais tomar conta desse território. Você não vai mais aprisionar este moço. Todos dessa cidade verão que o único soberano, o único Deus da terra, sou eu que estou entrando aqui. E todos, a Bíblia diz que todos daquela cidade temeram ao Senhor. Porque quando Jesus, o leão da tribo de Judá, Luciana, entra nas nossas vidas e ruge, não tem demônios que resista ao comando da sua voz. E todo mal branco que estiver em nossa casa tem que bater em retirada. Porque quando o leão da tribo de Judá ruge, cadeias são quebradas.
Amém, queridos? Aleluia! Você que já experimentou deste poder, você não pode mais deixar o inimigo bagunçar na sua vida e nem na sua casa. Então é importante que você se aliance mesmo com Jesus, que você tenha uma vida no altar, e assim sendo, você vai ser a voz do Senhor, rugindo na sua casa, liberando a palavra de autoridade, profetizando libertação, profetizando cura, profetizando milagres na sua família. Amados, nós precisamos exercer este evangelho de poder. Porque quando aquele moço foi liberto, ele quis ir seguir Jesus. Jesus não deixa ele segui-lo. Por que Jesus não deixa segui-lo? Em outras palavras, Jesus disse: não, você não pode vir comigo. Existe uma grande obra que eu tenho na sua vida neste lugar. Vai e anuncia para os teus familiares o que eu fiz na sua vida. E ele vai além. Diz o texto que ele vai voltando para casa e vai anunciando o que Jesus fez na vida dele. E não sei quem pregou esses dias aqui. Quem pregou esses dias? Não sei se foi o evangelista. Foi o Orlando? Cadê o Orlando? O Orlando pregou sobre o demônio, sobre o que aconteceu, né? A repercussão que houve em Gadara e nas cidades vizinhas, por causa que o leão da tribo de Judá rugiu na vida daquele moço. E ele depois continuou ecoando esse rugido para a glória de Deus. E muitos foram alcançados por causa deste evangelho de poder. Este evangelho de poder que alcançou você, te transformou, mudou a tua história e tem mudado, é o mesmo que pode mudar a sua família a partir daquilo que ele fez e está fazendo na sua vida. Você toma posse dessa palavra? Em segundo lugar, diga-se comigo: o leão da tribo de Judá sempre triunfará. Um dicionário bíblico define rugir como o urro cavernoso, barulhento e estrondoso dos leões. O rugir serve como uma proclamação territorial para outros leões e um aviso para potenciais intrusos. Olha como a palavra vai se encaixando. E o som do rugido do leão, isso aqui eu achei muito interessante, isso aqui, ó. E o som do rugido do leão que pula sobre a vítima, já resolvido a atacar, buscando paralisá-la de terror, garantindo que cada criatura alcance da sua voz, saiba quem governa a terra. Vou melhorar aqui para vocês. É como se um outro leão ou um outro animal começasse a invadir aquele território onde tem um soberano. E ao perceber a presença de um outro leão ou de outros leões querendo invadir o seu território, né, daquele leão que está ali como comandante, ou viesse algum outro tipo de animal ou animais para tentar dominar o território, ele desce o rugido, e só o rugido dele, quando chegava ou quando ele chega até outros leões, ou chega em outros animais, só o tremor, só o efeito desse rugir já impõe quem é que manda ali naquele lugar, dando a impossibilidade de que outros conquistem aquele território. Por isso que sempre ele vai triunfar sobre os seus inimigos. E aí quando a gente fala do leão da tribo de Judá, filhona, aí o negócio vai para outro nível, né? Porque o nosso leão da tribo já não fica velho. Ele é o eterno leão da tribo de Judá. Eu fico velho, você fica velho, mas ele permanece para sempre. Ele é eterno, aleluia. Então, quando ele começa a perceber que tem alguns querendo bagunçar o coreto da casa dele,
Porque esses outros leões aí tem a ver com aqueles que estão querendo bagunçar, que faz parte do mesmo reino, que faz parte da mesma membresia. E aí fica tranquilo que eu estou mandando um recado para ninguém, não. Eu estou falando no geral, tá, irmãos? A minha palavra aqui é no geral. Vocês sabem que eu não tenho dificuldade, se for para a gente aqui, é para a gente e acabou. Mas eu estou falando realmente no sentido geral. Então, esses outros leões, quando tem gente querendo fazer bagunça, querendo dividir, querendo fazer o que não deve dentro da igreja, aí ele dá uma rugida bem bonita mesmo, fala, ops, aqui tem dono. Aqui tem dono. É por isso que ele rugiu esses dias aqui, aí sim, tem a ver com aqui. Rugiu bonito e vai rugir sempre, porque eu vou sempre falar assim, ruge mesmo, através de mim. Porque na casa de Deus tem que ter ordem, como já foi pregado aqui. Para que todos saibam que aqui tem uma única voz de comando. Mas também, Márcia, quando os inimigos mesmos querem vir contra nós, seja espiritualmente falando, ou espiritualmente usando seus cavalos e trazendo até pessoas para nos afrontar, para querer nos ameaçar, aí ele dá uma rugida bonita mesmo, para dizer assim, ó, não se aproxima, porque senão quem vai ficar estraçalhado aqui é você. Amém, amados? É assim que funciona no reino espiritual. E Deus se revela através de mim e de você, amém, queridos? Então, quando o Senhor resolve rugir, é porque o inimigo de nossas vidas precisa ser abalado. Repita comigo, quando o Senhor resolve rugir, é porque o inimigo das nossas vidas precisa ser abalado. Continua comigo. Para lembrá-lo que Ele é o Senhor que governa a terra, a minha vida, e que sempre triunfará sobre ele, o inimigo. Amém, queridos? Como nós vimos aí em Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Então, o leão da tribo de Judá sempre vai triunfar. A você que está aqui hoje, preste atenção. A vida cristã, ela também passa por momentos de provações. Então, o cristão passa por lutas, passa por adversidades. E o passar por estas coisas, por aflições, pode ter vários propósitos. Um deles é que, quando você está alinhado com Deus, alinhada com Deus, bem, obedecendo, fazendo a vontade, e começa a acontecer algumas coisas contrárias, começam a vir as lutas, as perseguições, aflições. Se você está bem com Deus, isso está acontecendo, é porque de alguma maneira Deus quer forjar o caráter dele em você. É porque que de alguma maneira o Senhor quer te preparar para o ministério, para algo maior. Então, às vezes, a gente passa por algumas adversidades, e quando a gente faz uma investigação, ou uma auto-investigação, e não encontramos razões, às vezes, porquê daquela luta, a gente tende a murmurar, reclamar, né? E até mesmo dizer que eu não mereço passar por isso, porque eu, né? E a gente vai trazendo essas argumentações. Mas saiba de uma coisa, se você serve ao Senhor, e você está bem com Ele, é alguém que se consagra, que realmente busca a face dEle, e está passando por dificuldade, por adversidade, por tribulações, perseguições, não é para a sua destruição, não é porque Deus é injusto. Primeiro, eu quero que você entenda que Ele olhou para você e viu que você é uma potência enorme para o reino dEle. E Ele sabe que a melhor maneira dEle trazer essa potência para fora é
te jogando na cova de leões como Daniel, para você ser provado, para você ser jogado na fornalha como os amigos de Daniel foi jogado, para ser provado. Mas o leão da tribo de Judá sempre vai triunfar, porque quando o rei manda consultar na porta da cova se Daniel estava vivo ou ele mesmo, acho que foi ele mesmo que foi lá conferir, o rei Dário, e fala assim: Daniel, porventura o seu Deus te livrou? E Daniel fala com o rei: sim, o meu Deus calou a boca dos leões. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo, minha irmã? Você pode estar dentro de uma cova de leões, e os leões que estavam com Daniel não eram leãozinhos fraquinhos, nem estava farto. Eles estavam doidos para devorar alguém. Mas o leão da tribo de Judá estava lá dentro e triunfou sobre os outros leões, livrando Daniel da cova. Mas quando seus conspiradores foram condenados, junto com seus familiares, a Bíblia diz que antes mesmo que eles fossem lançados, os leões já começaram a devorá-los. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele fica impactado, porque primeiro ele não vê aqueles homens sendo consumidos, pelo contrário, ele continua vendo esses homens andando na fornalha, mas com um diferencial: ele vê um quarto ser, que ele fica impactado, e ele dá a descrição. E mais uma vez o leão da tribo de Judá triunfa com seus servos naquela fornalha. E agora os conspiradores dos amigos de Daniel, estes sim são lançados na fornalha ardente. Então fica tranquilo, tranquila. No tempo de Deus, o leão da tribo de Judá vai rugir, e você vai triunfar com ele, e o nome dele será glorificado na sua vida. Portanto, meu amado, minha amada, não desista, não pare, não olhe para trás, prossiga. Apóstolo, está doendo, vai mais um pouquinho. Apóstolo, não estou aguentando, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Peça o Espírito Santo para te capacitar, peça o Espírito Santo para te ajudar, porque grande será a sua vitória. E quando você chegar lá, os teus inimigos dirão: grandes coisas fez o Senhor a este. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Nunca se esqueça, presta atenção, nunca se esqueça que Jesus venceu o nosso inimigo na cruz do Calvário e sobre ele triunfou. E mais, diga assim, e mais. Escute isso aqui. Ele, Jesus, nos resgatou do domínio da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Aleluia. Sabe o que isso significa? Isso significa, Nádia, que Satanás não tem mais, Tassiane, autoridade sobre as nossas vidas. É o inverso, diga, é o inverso. Fala, sou eu que em Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre o seu poder. Fala, e sobre o seu poder, e nada, declare, e nada me fará dano algum. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está na Bíblia, apóstolo? Claro que está, Lucas 10:19. Tome posse, pelo poder que é no nome de Jesus, o leão da tribo de Judá.
Nele nós também podemos triunfar contra o inimigo. Como tenho ensinado nesta casa, o leão da tribo de Judá quer rugir através das nossas vozes. Portanto, abra sua boca e exerça autoridade, profetiza. Porque Amós 3:8 que nós lemos, a primeira parte, a segunda parte tem a ver com o que eu estou dizendo, que diz: rugiu o leão, quem não temerá? A segunda parte: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Enquanto você não começar a profetizar, nada vai mudar. Tudo só muda quando você ergue a sua voz profética em Jesus e exerce a autoridade. Em último lugar, diga assim: discernindo a voz do Senhor. Mais uma vez, discernindo a voz do Senhor. Olha que coisa tremenda isso aqui. O rugir do leão tem várias vocalizações, e não apenas altas e intimidantes, mas transmitem informações importantes e ajudam os leões a se comunicarem e a sobreviverem na natureza. Diga assim: o rugir, ele não só emite medo, mas ele transmite outros tipos de comunicação para que o leão ele possa sobreviver na natureza. Através desse conhecimento tem uma revelação para nossas vidas. É preciso estarmos sensíveis a rugir do leão da tribo de Judá. Porque algumas vezes o seu rugido virá para nos comunicar uma mensagem. Não é só para intimidar um inimigo, mas muitas vezes ele vai rugir, e este rugido tem a ver com algo que ele quer comunicar conosco. Estudando ontem sobre o rugido do leão, eu descobri isso, que há várias vocalizações, é como se houvessem várias frequências, ou melhor, há várias frequências de rugido, e eles não são aleatórios. Os rugidos têm os seus propósitos, que no mundo animal eles entendem. Então, às vezes, a comunicação, por exemplo, do leão rugindo não é para intimidar o inimigo, não é para dizer que ele é o dono do território, mas é porque ele está querendo dizer, comunicar com outros leões da sua manada, né? Manada mesmo que fala? Manada, né? Hein? Tá certo, né? Eu em português sou péssimo, mas tem professores aqui, a gente pergunta para não dar mole, né? E inclusive o leão, ele não anda sozinho, tá, irmãos? O leão não anda sozinho. Então, às vezes o rugido dele, branco, é para se comunicar, e às vezes para alertar, né? Então, o rugido dele muitas vezes tem a ver com algo que ele quer comunicar. Trazendo para o mundo espiritual, muitas vezes o leão da tribo de Judá vai rugir no nosso meio, e o propósito dele é trazer uma mensagem para nós. Por exemplo, com o propósito de nos levantar, de nos levar a ter uma visão além do alcance. Algumas vezes virá com um tom de correção, mas seja qual for o propósito do rugido, o segredo é discernir e obedecer, responder ao comando deste rugido. Amém? Desde o início do culto, ele está rugindo aqui de várias maneiras. Ora guerreando, ora se comunicando. E ele está, através da minha vida aqui, sendo instrumento para se comunicar com você aqui nessa noite. Porque ele tem um propósito em te comunicar esta mensagem. E se você entender isso e responder a este rugido, muita coisa na sua vida vai mudar para melhor. Então, no contexto da mensagem de hoje,
que rugir do leão quebra cadeias, eu quero ser instrumento para ecoar a voz do Senhor sobre a sua vida. Então, eu vou liberar uma outra palavra profética sobre você agora. Assim diz o Senhor, o soberano, o Deus todo-poderoso para a sua vida. O Senhor manda te dizer assim, ó: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! 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 Oh! Essa é uma palavra, Reginaldo, para você sair daqui com uma outra postura. Se o diabo estava te colocando medo, se o diabo estava tentando te intimidar, Deus manda repetir para você. Ele te diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Em outras palavras, Deus manda te dizer: podem tentar contra a sua vida, contra a sua família, mas é o Senhor quem guerreia as suas guerras. É quem vai à frente das suas batalhas e despedaça os carros de fogo. Ele é contigo. E entenda uma coisa nessa noite: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia. E nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O louvor aqui em cima. Diante desta palavra, precisamos estar convictos de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Deus enviou seu único Filho para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ei, filho, ei, filha, a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Deus tem vida abundante para você. Filho, filha, você não foi gerado nele para ficar aprisionado em cadeias, mas infelizmente muitos ainda têm estado aprisionados através de mágoa, tristeza, medo, angústia, inveja, pecados, falta de perdão, falta de arrependimento, e por estas razões o inimigo tem encontrado legalidade para te aprisionar. Mas é noite de você deixar o leão da tribo de Judá rugir em sua vida, e as cadeias serão quebradas. Sabe por quê? Porque para isso o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa é a porção que Deus tem para você nessa noite. Esta é a porção que Deus tem para você nessa noite. E o que você vai fazer com essa porção da palavra de Deus? Você vai sair daqui um derrotado, uma derrotada? Você vai sair daqui achando que você é o cocô do cavalo do bandido? Você vai sair daqui achando que você não é ninguém? Ei, levanta essa cabeça. Deus está falando com você. Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de transformação, Ele é Deus de salvação, Ele é o Deus da guerra. Ele é por você, mas tudo depende da sua aliança com Ele, porque Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Ele. Mas apesar dele não ter aliança com você, porque você não quer ter aliança com Ele, Ele tem, pela sua misericórdia, te guardado, porque Ele está tentando
de várias maneiras. Hoje é uma delas. Dizer para você: eu tenho uma obra extraordinária para fazer na sua vida e através da sua vida. A você que é crente em Jesus, que estava aí achando que você estava servindo um Deus qualquer, que você não serve um Deus qualquer, estava querendo parar, desistir. Ei, levanta a cabeça. Você serve ao Deus vivo e todo-poderoso. Vai passar. Essa luta vai passar. Essa dificuldade vai passar. E se você também sabe que está passando pela luta, porque deu bobeira, porque deu mole, então em nome de Jesus, se você teve coragem de errar, se você teve coragem de fazer o que não devia, tenha coragem para se arrepender, porque ainda dá tempo. Enquanto a trombeta não soar, ou você não partir para a eternidade, ainda dá tempo. Agora, meu filho, minha filha, trombeta soou, acabou o tempo. Por alguma razão você partiu dessa vida para a eternidade, acabou, não tem jeito. É em vida. Vamos ficar em pé. Oh, meu Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.